Muito bom dia, eu sou o professor Leonardo Gonciorowski, da disciplina de Controle 2, do Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Nesta videoaula de hoje, temos como objetivo reforçar os conhecimentos sobre como se construir um lugar geométrico das raízes, também conhecidos como LGR, de um dado sistema de controle. Lembro que os conceitos iniciais sobre o LGR já foram discutidos anteriormente em sala de aula e servirão como base para esta videoaula. Primeiramente, vamos definir o que seria o lugar geométrico das raízes. Então, o gráfico do lugar geométrico das raízes consiste no desenho de todos os valores que os polos de malha fechada de uma função de transferência assumirão num plano de coordenadas complexas, quando variarmos o ganho k. Lembro que é um plano de coordenadas complexos, portanto, o nosso gráfico ele será feito num plano complexo, onde temos que o eixo das abscissas com valores reais e o eixo das ordenadas com valores imaginários. Vejamos agora este diagrama de blocos no destaque. Nota-se que esse sistema apresenta um controlador proporcional de ganho K1, representando, em termos de circuitos, por um amplificador. Quando fecharmos a malha e simplificarmos o diagrama de blocos, encontraremos a função de transferência de malha fechada, mostrada nesta figura abaixo, onde o valor de K é a multiplicação dos ganhos K1 e K2. Nota que S ao quadrado mais 10S mais K, como mostrado na figura anterior, é, na verdade, a equação característica desta função de transferência, da função de transferência de malha fechada do sistema. Portanto, como aprendemos, as raízes da equação característica da função de transferência são, na verdade, os polos de malha fechada do sistema. Notamos que o valor dos polos, neste caso, vão depender do valor de K. Se assumirmos para K valores começando de zero, iremos perceber o movimento dos polos no plano complexo. Para ser mais claro, vamos verificar este plano complexo desenhado aqui ao lado, onde eu falei que o eixo das ordenadas representando aqui os números imaginários e o eixo das abscissas aqui representando números reais. Então, se eu tenho um número aqui, ele é real, puramente real. Se eu tenho um número aqui, ele é puramente imaginário. E se eu tenho um número dos 4 quadrantes, ele na verdade tem uma componente real, uma componente imaginária, e nós denominamos números complexos. Se as raízes dessa equação característica são os polos do nosso sistema, então vamos adotar o valor de zero inicialmente para cá e vamos verificar que, nesse caso, as raízes dessa equação característica vai ser menos 10 e 0. Então vamos colocar lá no nosso plano complexo os dois polos, em menos 10 e 0. Agora vamos aumentar o valor de K. Então, se o valor do ganho fosse aumentado, essa constante que é K1 vezes K2 também seria aumentada. Supondo que ela é um valor igual a 5, a gente pode verificar que os polos mudaram. Agora eu tenho polos para esse sistema de malha fechada em menos 9,47 e menos 0,52. Vamos colocar esses polos lá no nosso gráfico, nosso plano complexo aqui, né? Bom, vou aumentar um pouco mais esse valor do ganho, vou aumentar para 15. Vou verificar que, novamente, como já poderia se imaginar, os valores de S' e S2' que aqui representam as raízes da equação característica, e dessa forma elas representam os polos de malha fechada do sistema, eles também alteraram, e nota que eles estão se aproximando. Parece que os polos, se eles estivessem sozinhos, eles estariam se movendo nessa direção, de menos 10 até menos 8, e esse daqui estaria se movendo de 0 a menos 2. Conforme eu aumento isso, vamos colocar um valor de 25, que nesse caso o valor de 5, as raízes são iguais, ou seja, delta dessa equação do segundo grau vai ser igual a 0, então eu vou ter raízes reais e iguais. Então, nesse caso, os dois polos eles se aproximam, eles chegam num limite de aproximação em menos 5. E nesse caso, o que aconteceria se eu continuasse aumentando o valor de K? Se eu continuasse aumentando o valor de K, iríamos perceber que ia ser gerados polos complexos, ou seja, esses polos eles passariam a ir nessa direção. Então, esses daqui desceriam, esses daqui subiriam, ou seja, para K igual a 30, eu teria polos complexos aqui mais ou menos 2,1, né? Ou seja, os números complexos aqui seria menos 5 mais J2,1 e menos 5 menos J2,1 seriam esses dois valores complexos.
Se eu continuo aumentando o valor de K, esses números eles vão continuar subindo nessa direção e nessa outra direção. Então, notamos que quando aumentamos o valor de K, os polos eles se deslocam segundo uma trajetória que é imposta pela equação característica do sistema, que é imposta por esse valor de K, mas que são resultados dessa equação característica, são as raízes dessa equação característica. Essa trajetória, que aqui nós estamos colocando ela em linha azul, ela é conhecida como lugar geométrico das raízes. Num sistema de controle, sabemos que a característica básica de uma resposta transitória de um sistema de malha fechada, ele depende essencialmente da localização dos polos de malha fechada do sistema. Dependendo da posição dos meus polos, a minha resposta transitória, que podemos ver nessa imagem aqui abaixo, que a minha resposta transitória vai variar, né? Eu vou ter respostas transitórias diferentes para determinadas posições dos polos de malha fechada do meu sistema. Então é muito importante que o projetista saiba exatamente como os polos de malha fechada se movem no plano complexo, estou chamando de plano S, à medida em que o ganho de malha varia, o valor do ganho do controlador proporcional ele aumenta ou diminui. Então, por onde que esses polos vão se locomover? Por quê? Porque conforme eles se movem aqui, eu vou ter respostas diferentes. E de acordo com o meu projeto, ou seja, se eu quero um tipo de resposta, eu vou ter que exatamente buscar a posição exata desses polos. Isso aqui é um link, eu vou abrir aqui o site, né? É um link da internet, né? Do livro do Norman Nizzi, que vocês alunos têm o livro, ele dá acesso, né? Mostra esse endereço, onde você pode acessar. No caso aqui, eu estou com um sistema de segunda ordem, né? E estou, na verdade, fazendo o quê? Eu estou usando um controlador proporcional e eu variando o meu ganho K, eu vario aqui esses meus dois polos aqui. É um sistema de segunda ordem, eu tenho dois polos, eles aqui estão fixos no plano real, no eixo real aqui, né? Mas eu posso aqui, ó, nessa setinha, mudar eles para o plano complexo. Então, aqui, passarem a ser polos complexos conjugados. Então, eu tenho polos complexos conjugados. Eu consigo ver aqui, claramente, que conforme eu mudo os meus polos, a posição dos meus polos, as minhas respostas, elas transitória, né? A resposta transitória do meu sistema, ela é alterada. E uma coisa que fica claro aqui, fica perceptível, que quando na verdade nós nos aproximamos do eixo imaginário, ela se torna cada vez mais oscilante, até que em cima do eixo imaginário, o que vai acontecer? Nesse caso, o meu coeficiente de rendimento, o meu coeficiente, desculpa, de amortecimento vai ser igual a zero, eu não vou ter amortecimento, eu vou ter uma ondulação, um cosseno aqui, né, eterno, eu não vou ter o amortecimento. Então, para mim ter amortecimento, eu tenho que ter coeficiente de amortecimento maior que zero. Então, conforme eu vario esses polos aqui, o meu coeficiente de amortecimento, na verdade, está ficando cada vez maior que zero. Eu poderia até garantir que esse coeficiente de amortecimento aqui, ele é menor, ele está entre 0 e 1, porque, na verdade, eu tenho um máximo aqui de sobressinal, né? Então, a gente percebe que isso aqui está com uma cara de um sistemazinho subamortecido. Só que não é o foco dessa aula discutir os três tipos de resposta de um sistema de controle. Vamos voltar para a nossa aula e dar continuidade aqui no caso da criação do gráfico, né, na construção do lugar geométrico das raízes. Então, portanto, como é que eu posso desenhar o lugar geométrico das raízes? Né? Como é que eu posso desenhar? Como é que eu posso ter, na verdade, acesso aos polos, por onde os meus polos vão passar conforme eu vario o ganho K. Eu posso solucionar a equação característica, que foi mais ou menos o que nós fizemos nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo, né? A gente vai resolver para cada valor de K, só que na verdade solucionando a equação característica ela traz uma série de limitações e dificuldades. Por exemplo, as equações características era uma equação característica de segundo grau, então resolver uma equação de segundo grau é relativamente simples. Mas quando eu pego aí equações por ordem superior a 3, eu já preciso aí de um computador, então eu já preciso de um trabalho matemático muito maior. E uma outra coisa é que a análise é estática. Quando eu vario o ganho, vocês notaram que eu tive que variar, eu tive que plotar lá, desenhar o novo posicionamento dos polos, e isso não é interessante. O que seria ideal era que nós tivéssemos o quê? Um método
que me mostrasse todas as possíveis localidades dos polos daquele sistema de malha fechada em específico, quando eu aplico a ele um controlador proporcional e fico variando o ganho K desse controlador proporcional. O método lugar das raízes ele permite então que as raízes da equação característica sejam representadas graficamente para todos os valores do ganho K.